Você já percebeu que, justamente nos momentos em que você mais implora por respostas, tudo o que recebe é silêncio? Hoje eu vou te mostrar por que esse silêncio não significa rejeição e por que ele sempre esconde um movimento secreto de proteção espiritual, algo que a maioria nunca percebe até ser tarde demais. Ao longo desta narrativa, você vai entender os sinais, os motivos e, principalmente, como reconhecer quando Deus está trabalhando nos bastidores para livrar você de algo que parecia bênção, mas era armadilha. E existe um ponto específico, geralmente ignorado, que muda completamente a forma como você interpreta os períodos de silêncio divino. Às vezes, não é que Deus não queira falar, é que se ele abrisse a boca naquele instante, você correria na direção errada por acreditar que já está pronto quando, na verdade, ainda está vulnerável. Esse silêncio, que parece abandono, muitas vezes é a muralha invisível que evita que você entre no território que vai destruir sua paz. E é aqui que quase ninguém percebe. O silêncio não é castigo, é contenção. Você pensa que perdeu algo porque Deus não respondeu? Mas e se Ele tivesse te dado exatamente aquilo que você pediu e aquilo tivesse te arrancado da rota da tua própria salvação emocional? O que você chama de demora pode ser apenas a distância exata entre você e um desastre que estava prestes a alcançar sua vida. E existe um detalhe que quase ninguém nota. Antes da resposta, sempre há um período onde tudo parece parado, mas é justamente ali que o maior movimento espiritual acontece. Como se Deus estivesse te escondendo, te isolando por um motivo que só fará sentido quando você olhar para trás. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a maneira como você interpreta o que Deus faz, e principalmente o que Ele não diz. Talvez você já tenha passado por isso. Pedir clareza sobre um relacionamento, uma decisão, um trabalho, uma mudança, e Deus simplesmente não respondeu. Não houve sinal, não houve confirmação, não houve paz. Só um vazio estranho. Mas o que ninguém te contou é que o silêncio de Deus não é ausência, é sobreposição. Ele fala calando outras vozes para que você aprenda a identificar o que estava te empurrando para escolhas que não eram suas. É duro admitir, mas em vários momentos da vida, se Deus tivesse falado exatamente como você queria, você teria transformado aquela resposta em justificativa para insistir no que já estava te machucando. O silêncio é a proteção contra a autossabotagem. Ele te salva não apenas dos outros, mas de você mesmo. Existe algo curioso que acontece nesses períodos. Quanto mais Deus se cala, mais você descobre quem realmente está ao seu redor. O silêncio expõe intenções, revela máscaras e mostra quem só estava ali enquanto havia movimento. E quando tudo fica quieto, sobra apenas aquilo que é real, inclusive dentro de você. E é justamente nesse ponto que Deus te separa, não para te punir, mas para te recuperar. Porque antes de te levar adiante, Ele precisa garantir que você não vai carregar consigo aquilo que te puxa para trás. É como se Ele te colocasse num ambiente fechado, para impedir que interferências externas mudem o que Ele está moldando internamente. Se você está entendendo esse processo, comente: o silêncio também me protege. Quando Deus se cala, a primeira reação humana é pensar que algo deu errado. Mas e se for justamente o contrário? E se o silêncio for a prova de que algo deu muito certo, só que ainda não pode ser revelado a você? Esse é o tipo de percepção que transforma ansiedade em discernimento. O silêncio cria um espaço onde você começa a enxergar o que antes passava despercebido. A verdade por trás das pessoas, das situações e até das suas próprias intenções. Esse tipo de silêncio não é vazio, é estratégia. É Deus tirando você da linha de ataque, enquanto prepara aquilo que você ainda não tem estrutura emocional para receber. Muitas vezes, Ele está tirando pessoas do seu caminho para que a bênção não seja contaminada por quem não tem maturidade para caminhar ao seu lado.
O silêncio é, portanto, um ambiente de purificação silenciosa. E nesse período, você começa a notar detalhes que nunca havia percebido. Portas que você achava que estavam se fechando por abandono, na verdade, estavam sendo trancadas para impedir que você entrasse em algo destrutivo. Caminhos que pareciam oportunidade eram, na verdade, prisões disfarçadas. Deus não te levou até lá. Foi você que tentou correr na frente. Só que há um ponto que quase ninguém entende. Deus nunca se cala à toa. Cada vez que a resposta atrasa, é porque mais alguma peça precisa ser redesenhada para evitar que você sofra com consequências que não estava preparado para suportar. Ele protege até o que você não sabe que precisa de proteção. E existe algo que está prestes a acontecer nesse tipo de processo, algo que muda completamente o rumo de quem entende esse ciclo. Mas só percebe isso quem permanece até o fim. É exatamente no período de silêncio que Deus faz uma triagem na sua vida. Pessoas se afastam, sentimentos mudam, planos que pareciam perfeitos começam a desmoronar. E você pensa, estou perdendo tudo, mas na verdade está acontecendo o contrário. Deus está te livrando silenciosamente de pesos que você insistia em carregar. Ele está tirando você de ambientes que te enfraqueciam espiritualmente sem que você percebesse. O silêncio revela o que a movimentação escondia. Quando Deus te desacelera, Ele te obriga a observar, a ver quem realmente te apoia sem receber nada em troca, quem se aproxima apenas quando há benefício, quem desaparece quando você não tem energia para agradar. É um processo desconfortável, porque revela mais sobre você do que sobre os outros. E Deus sabe disso. E aqui entra um segredo espiritual profundo. Antes de Deus te levar a um novo nível, Ele primeiro te desintoxica. E essa desintoxicação raramente vem acompanhada de palavras. Vem no silêncio, vem no vazio, vem na ausência de explicações. É nesse estado que Ele remove infiltrações que estavam destruindo sua fé por dentro. Esse silêncio também expõe suas dependências emocionais. Aquilo que você achava que não conseguiria viver, começa a perder força. Aquele relacionamento que parecia essencial revela fragilidades. Aquele hábito que você acreditava controlar mostra que estava te controlando. É no silêncio que Deus tira suas muletas para ensinar você a andar de verdade. E justamente quando você pensa que entendeu o propósito desse silêncio, Deus revela uma camada ainda mais profunda, uma que pode explicar acontecimentos da sua vida que você jamais conectou antes. Em muitos momentos da sua vida, você acreditou que o silêncio de Deus significava desinteresse. Mas o que não te contaram é que Ele usa justamente esse silêncio para interromper ciclos que você continuaria repetindo sem perceber. Deus te cala para te preservar de voltar ao mesmo lugar emocional onde você já sofreu demais. É como se Ele segurasse você pelas costas e dissesse: se eu deixar você seguir agora, você vai se machucar de novo. Quando tudo parece parado, é porque algo dentro de você está sendo alinhado. Deus não vai permitir que você avance com uma mentalidade que enfraqueceria aquilo que Ele pretende te entregar. O silêncio, na verdade, é o momento em que Ele reorganiza suas raízes internas para que você não desmorone quando a resposta chegar. É um processo de reconstrução invisível. Nesse período silencioso, Deus quebra expectativas que você nem sabia que tinha. Ele te livra da ideia de que tudo precisa acontecer no seu tempo, do jeito que você imaginou. Porque se acontecesse dessa forma, você não estaria pronto para sustentar a bênção. Ou ela não sobreviveria ao ambiente em que você está agora. O silêncio é, portanto, um intervalo de fortalecimento. E existe algo muito particular que acontece nesses intervalos. A vida começa a te mostrar sinais contrários ao que você pede. Não é coincidência, é direcionamento. Quando Deus cala, Ele fala através das circunstâncias, dos desconfortos, das portas que se fecham sem explicação. Tudo isso também é resposta, só que em um idioma que exige sensibilidade para ser entendido.
E há uma razão específica pela qual algumas respostas demoram tanto para chegar. Uma razão que explica por que certos caminhos que você achava perfeitos nunca se concretizaram. E isso vai ficar claro daqui a pouco. O silêncio de Deus também protege você das intenções ocultas de pessoas que não estavam preparadas para permanecer na sua vida quando a bênção chegasse. Às vezes, Deus atrasa respostas para revelar quem realmente estava ao seu lado por amor e quem estava por conveniência. Porque se ele respondesse rápido demais, você acabaria compartilhando vitórias com quem não consegue lidar nem com suas lutas. É no silêncio que Deus testa relacionamentos, não para puni-los, mas para provar o que é genuíno. Quem continua caminhando com você quando não há promessa imediata? Quem permanece quando você não tem nada a oferecer? Quem fica quando o barulho do mundo some e só a verdade resta? O silêncio filtra o que a fala não consegue filtrar. Esse processo também é proteção emocional. Deus sabe que a resposta errada na hora errada pode destruir sua fé. Então, Ele te protege não apenas de situações externas, mas do impacto emocional que uma decisão precipitada poderia causar. Ele te guarda até de impulsos que você acredita controlar. O silêncio é a cerca que impede que você ultrapasse os limites que colocariam sua alma em risco. E quando você começa a achar que nada está acontecendo, é justamente ali que Deus está mexendo nas peças mais importantes. Ele está ajustando pessoas, realinhando caminhos, bloqueando ataques que você nunca verá e preparando oportunidades que só surgirão quando você estiver pronto para reconhecê-las como resposta, e não como distração. Agora, antes de continuarmos, deixe eu te avisar. O que vem a seguir explica por que algumas fases da sua vida pareceram injustas, confusas ou até cruéis. Existe uma lógica espiritual por trás desses períodos silenciosos que quase ninguém enxerga, e ela muda tudo. Existe um ponto que poucos entendem. Quando Deus se cala, Ele não está apenas observando, Ele está filtrando o seu coração, não para te punir, mas para revelar onde você realmente está espiritualmente. O silêncio é uma espécie de espelho que devolve a você aquilo que normalmente você ignora quando está correndo, falando, pedindo, buscando respostas imediatas. No silêncio, você vê suas inquietações, seus medos, suas carências, e Deus usa justamente isso para te preparar. Durante esse período, você não perde fé, você amadurece a fé, porque acreditar quando tudo está acontecendo é fácil. Permanecer quando nada se move é prova de confiança real. É nesse ambiente que Deus revela se você quer a resposta ou se você quer Ele. E essa diferença diz muito sobre o que Ele pode ou não pode entregar a você. O silêncio também revela o seu grau de dependência. Quanto mais desconfortável você fica, mais claro se torna o que você estava usando para preencher vazios, justificar escolhas ou acalmar inseguranças. Deus tira essas muletas emocionais não para te enfraquecer, mas para impedir que você dependa delas mais do que depende dele. E aqui existe um detalhe essencial. Deus só revela a próxima etapa quando o seu coração deixa de estar preso à etapa anterior. Enquanto você ainda tenta controlar o que ele já encerrou, o silêncio permanece. Não como castigo, mas como proteção para evitar que você volte para um lugar que não te pertence mais. Só que há algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Algo que explica por que Deus esconde certas respostas até o último segundo. E você vai entender isso agora. Quando Deus permanece em silêncio, Ele está criando um ambiente onde você não pode prever o próximo passo. Isso parece desconfortável, mas é intencional. Porque se você soubesse exatamente o que ele está fazendo, tentaria ajudar, acelerar ou ajustar o plano e acabaria bagunçando aquilo que só ele poderia construir. O silêncio é, portanto, um tipo de isolamento estratégico para impedir interferências humanas no sobrenatural. Durante esse silêncio, Deus não apenas te protege de outras pessoas,
Ele te protege de versões antigas de você mesmo, da versão impulsiva, ansiosa, carente, que tomaria decisões baseadas na dor e não na direção. Ele espera até que essa versão perca força para então revelar o que estava preparando. Ele não esconde por maldade, ele esconde por coerência. E quando tudo parece distante, quando nada parece fazer sentido, é ali que algo começa a se transformar dentro de você. O que antes parecia essencial passa a perder prioridade. O que antes te definia deixa de te controlar. O silêncio vai te realocando internamente sem que você perceba. Quando Deus finalmente falar, você já será outra pessoa, alguém capaz de sustentar aquilo que pediu. Esse processo às vezes inclui desconexões abruptas, momentos de solidão profunda e uma sensação de que tudo está saindo do controle. Mas o que você chama de caos, Deus chama de limpeza. Ele remove o que poderia te ferir lá na frente, mesmo que agora você ainda não entenda a necessidade dessa retirada. E antes de seguirmos, preste atenção. Há um motivo muito específico para Deus esconder a resposta justamente no momento em que você mais precisa dela. Um motivo que, quando revelado, faz tudo o que você viveu até aqui finalmente se encaixar. Deus esconde algumas respostas porque se Ele te mostrasse agora, você interpretaria errado. Às vezes, você está tão ferido, tão cansado, tão carente de direção, que qualquer sinal seria confundido com "é por aqui". E Deus, sabendo disso, permanece em silêncio para impedir que suas emoções ditem o caminho. Isso não é rejeição. É proteção contra decisões precipitadas que teriam consequências profundas. Quando você clama e não recebe retorno, algo acontece nos bastidores que poucos percebem. Deus começa a cortar acessos. Ele bloqueia conversas, impede encontros, afasta oportunidades que pareciam brilhantes, mas tinham intenções escondidas. Tudo isso acontece em silêncio, sem explicações. E justamente por não haver sinais claros, você acha que está sendo ignorado. Não está, está sendo guardado. Esse silêncio também serve para reprogramar seus critérios. O que antes te atraía começa a perder sentido. Percepções antigas deixam de ser suficientes. Deus te amadurece emocionalmente para que você não aceite mais aquilo que um dia quase destruiu sua paz. Ele não quer que você repita histórias, ele quer que você escreva novas. E talvez o ponto mais surpreendente seja este: enquanto você pensa que está parado, Deus está te movendo internamente a uma velocidade que você só vai perceber quando olhar para trás. Ele reorganiza desejos, expectativas, prioridades. E quando você finalmente entende o processo, percebe que se ele tivesse falado antes, você teria insistido no que ele estava tentando te livrar. Agora, preste atenção no que vem a seguir, porque aquilo que parecia atraso pode, na verdade, ser o maior ato de cuidado divino que você já viveu. Existem momentos em que Deus fica em silêncio porque a resposta que Ele tem para você exige um cenário totalmente diferente daquele em que você está hoje. Ele não vai revelar algo grandioso enquanto você ainda está cercado por ambientes pequenos, pessoas limitadas ou pensamentos que sabotam o seu futuro. Antes de te entregar a resposta, Ele muda tudo ao redor e isso leva tempo. Durante esse silêncio, Deus quebra dependências invisíveis. Ele remove pessoas que influenciavam sua mente, desconstrói crenças que prendiam sua fé, corta caminhos que te levariam a dores desnecessárias. E mesmo que você não perceba de imediato, tudo isso é preparação. Nada é por acaso. Nenhuma demora é aleatória. É nesse período que ele te fortalece emocionalmente para que você não confunda a resposta com validação de velhos padrões. Deus quer que você receba o novo com maturidade e não como compensação por feridas antigas. Por isso, ele cala. Por isso, ele espera. Por isso, ele protege. E quando tudo estiver alinhado, quando seu coração estiver firme o suficiente para reconhecer o que vem dele e rejeitar o que vem do medo, a resposta finalmente chega, clara,
sólida e impossível de ser confundida com qualquer outra coisa. É nesse momento que você percebe que o silêncio foi, na verdade, a parte mais importante de todo o processo. Se esta mensagem está fazendo sentido para você, não esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda demais a continuar entregando conteúdos assim para você. Quando Deus finalmente decide quebrar o silêncio, algo extraordinário acontece. A resposta não chega como um alívio momentâneo, mas como uma mudança de direção tão clara que você não consegue mais negar. E o mais impressionante é que quando essa resposta chega, você percebe que já não é mais a mesma pessoa que pediu lá no início. Algo dentro de você foi transformado durante o período silencioso, e é justamente essa transformação que te permite receber sem destruir o que foi entregue. A resposta de Deus, quando vem depois de um longo silêncio, costuma vir acompanhada de paz. Não daquela paz que depende de circunstâncias, mas de uma convicção interna que dispensa explicações. É aquela sensação de finalmente tudo faz sentido, mesmo que o cenário ao redor ainda não tenha mudado completamente. A paz é a confirmação silenciosa de Deus dizendo: agora você está pronto. E parte dessa prontidão está no fato de que você já não busca a resposta como uma âncora emocional. Você busca direção, você busca alinhamento, você busca maturidade. O silêncio de Deus te ensinou a diferenciar necessidade de dependência, urgência de propósito, ansiedade de destino. Você cresceu e por isso a resposta pode chegar sem risco de te desestabilizar. Durante esse processo, Deus também revela que algumas coisas que você tanto pediu não eram negativas, só estavam no tempo errado. E quando Ele te mostra isso, você finalmente compreende que o silêncio não foi sinais de falta de amor, mas excesso de cuidado. Ele estava garantindo que tudo acontecesse de forma saudável, sustentável e coerente com o seu amadurecimento espiritual. E ainda existe uma parte desse processo que poucos falam, mas que explica muita coisa sobre a forma como Deus revela suas respostas. E isso é exatamente o que você vai entender agora. Quando Deus fala depois de um período de silêncio, Ele não apenas te entrega uma resposta, Ele te entrega uma nova visão sobre a própria vida. Você começa a enxergar conexões entre acontecimentos que antes pareciam aleatórios. Relacionamentos, perdas, atrasos, portas que se fecharam. Tudo começa a se encaixar como peças que desde o início estavam sendo organizadas por mãos invisíveis. É aqui que você entende por que Deus não falou antes. Porque se tivesse falado, você interpretaria tudo de forma rasa. A visão só se amplia depois que o silêncio molda a sua sensibilidade. Deus usa o silêncio para afinar sua percepção espiritual, para te ensinar a ouvir não só o que Ele diz, mas como Ele diz, quando Ele diz e o que Ele decide não dizer. Essa sensibilidade é uma das maiores proteções que Deus pode te dar, porque a partir daqui você não vai mais se mover por impulsos emocionais. Você vai se mover por discernimento. O silêncio treinou você para perceber nuances, detalhes, sinais que antes passavam despercebidos. E é justamente isso que te impede de cair nos mesmos erros do passado. E quando essa percepção se amplia, algo poderoso começa a acontecer. Você deixa de implorar por respostas e começa a confiar no processo. Você não precisa mais da fala constante de Deus para acreditar. Agora, você entende que o silêncio também é linguagem, propósito e movimento. Uma fé madura se constrói assim, na fluidez entre o que Deus diz e o que Ele não diz. Mas existe um último tipo de resposta, uma que Deus reserva apenas para quem atravessa todo o processo sem desistir. Uma resposta que não chega por palavras, profecias ou sinais externos. E é sobre isso que vamos falar agora. A resposta mais profunda que Deus entrega depois de um longo silêncio não é algo que você escuta, é algo que você se torna. É quando você percebe que durante todo o processo Deus não estava apenas preparando a bênção, Ele estava preparando você.
O silêncio moldou sua resiliência, seu discernimento, sua capacidade de esperar sem se perder. E essa maturidade espiritual é, muitas vezes, a verdadeira resposta que você nem sabia que estava buscando. É nesse ponto que você finalmente entende. Deus não quer apenas te dar algo. Ele quer te transformar em alguém capaz de sustentar aquilo que recebe. Sem o silêncio, você teria chegado até aqui com a mesma mentalidade que te feriu antes. Mas o processo te lapidou. Ensinou você a não depender do barulho externo para confiar. Te mostrou que fé não é sentir, é permanecer. E quando essa transformação acontece, tudo muda. A maneira como você ora muda. A forma como você enxerga desafios muda. A forma como você interpreta atrasos muda. Você deixa de ver o silêncio como abandono e passa a enxergá-lo como parte estratégica da construção. O que antes te desesperava agora te fortalece. O que antes te confundia agora faz sentido. Deus te mostra que a proteção que Ele te deu não foi apenas espiritual, mas emocional, mental e até relacional. Você foi poupado de conflitos que nunca viu, de caminhos que nunca trilhou, de pessoas que nunca chegaram a entrar na sua vida. E isso foi graça, foi cuidado, foi intervenção divina sem holofotes. E existe ainda uma camada final dessa revelação, a mais profunda de todas. Algo que explica não só o silêncio de Deus, mas também o propósito da espera e que vai mudar completamente a forma como você encara seus próximos ciclos espirituais. O que Deus revela no fim do silêncio é que a espera nunca foi sobre ausência, foi sobre alinhamento. Ele não estava longe, ele estava perto demais, trabalhando em detalhes que você ainda não tinha maturidade para perceber. O silêncio não era distância, era intensidade. Deus estava atuando num nível tão profundo que qualquer palavra antes da hora atrapalharia o que Ele estava construindo em você. Quando você finalmente entende isso, você muda sua relação com o tempo. Você para de olhar para a espera como algo que te atrasa e passa a enxergar como algo que te prepara. Você para de pedir respostas imediatas e começa a pedir transformação. O silêncio deixa de ser um inimigo e se torna um aliado, um indicativo de que Deus está realizando algo grande, algo delicado, algo que exige cuidado. É aqui que Deus te entrega algo que nenhuma resposta verbal poderia dar, uma nova identidade espiritual. Você não é mais guiado pela ansiedade, mas pela clareza. Não é mais movido por medo, mas por direção. Não é mais prisioneiro do tempo, mas alinhado ao propósito. O silêncio te transformou de sobrevivente em alguém capaz de discernir caminhos. E quando Deus volta a falar, você percebe que não é apenas uma resposta, é um novo ciclo. Um ciclo onde você já não precisa de sinais constantes para saber que Ele está presente. Um ciclo onde você aprende a caminhar pela confiança e não pela confirmação. Um ciclo onde você finalmente compreende que o silêncio de Deus nunca foi rejeição, sempre foi proteção espiritual. E agora que você chegou até aqui, você vê com clareza, o silêncio nunca foi o fim da conversa. Foi o início da sua transformação.